Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam plenos, que nós tenhamos condições de trabalhar juntos nas visualizações, nas escutas e principalmente na prática daquilo que a gente vem estudando no dia a dia. Hoje nós vamos trabalhar um tema que se chama multidão. O termo multidão e o tema multidão. Mas nós vamos ficar presos nessa palavrinha porque é uma colocação que Mateus faz em relação à visualização de Jesus, às visões de Jesus, em relação, na época dele, em relação ao nosso estado íntimo, em relação aos desencarnados que estavam no ambiente da pregação do Sermão do Monte. Então veja bem, em Mateus, quando Mateus vai iniciar os dizeres do Sermão da Montanha, e aí vale a pena a gente dizer que Mateus, ele registra o Sermão da Montanha, enquanto Jesus falava, ele anotava. Você imagina que Mateus, dos 4 evangelistas, é aquele que faz para a gente as colocações de forma mais precisa, porque não só o Sermão do Monte, mas várias outras colocações ele foi registrando enquanto Jesus falava. Tanto que ele escreve o evangelho dele entre o ano 35 e o ano 39. No ano 39, o evangelho de Levi, ou seja, de Mateus, já estava pronto. Vocês vão se lembrar, para quem lê o livro Paulo e Estevão, vão lembrar daquele rapaz Gesiel, quando ele adentra a casa do caminho, em fuga às perseguições romanas, ele adentra a casa do caminho e ele conversa com Pedro. E Pedro, para auxiliá-lo nesse movimento de fuga, além de falar com ele da presença do Cristo, que veio acrescentar nas nossas vidas de forma espiritual, emocional e social valores novos para o dia a dia, colocou que ele já tinha vindo e já tinha sido crucificado. Gesiel, escutando de Pedro, ele coloca que ele precisava de conhecer esse Jesus. E Pedro disse para ele que, em meio ao conhecimento, a primeira coisa que eles iriam fazer para fugir das perseguições era adotar para ele, Gesiel, um outro nome. E o nome que Pedro lhe dá naquele momento é Estevão. Então, Pedro, ele nomeia Gesiel de Estevão e ele passa a ser, segundo as nossas referências evangélicas, o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. A igreja ensina para nós, inclusive para quem passou pela igreja, como sendo Estevão o primeiro mártir do cristianismo. Mas a igreja desconhece essa história. Quem foi Estevão antes? Para quem lê Paulo e Estevão, conhece a origem de Estevão, que é este jovem Gesiel, e aí vem todo o envolvimento dele com o Velho Testamento, com os dizeres de Moisés, de Isaías e outros que estão previstos ali, que estão registrados ali na Bíblia. Mas Mateus escreve para nós em aramaico, que é a língua que Jesus falava. Hoje, na humanidade, nós temos um único país que aproxima de longe do aramaico, que é o povo da Arábia Saudita, mas muito longe. A língua original de Jesus era o aramaico. E Mateus registra o seu evangelho em aramaico. Então, quando conversando com Pedro, Pedro dá a Gesiel o nome de Estevão, e aí Estevão pergunta se não tinha nada escrito, nada registrado deste Cristo que Pedro estava fazendo referência para ele, ele diz assim: um pouco, aguarde um pouco, porque eu vou buscar. Ele adentra a casa do caminho,
traz os primeiros pergaminhos escritos por Mateus. E ele fala, o nosso irmão Levi já fez os primeiros registros da vinda de Jesus. E aí ele entrega para Estevão, e Estevão, em 30 dias, ele devora tudo que Levi já tinha escrito. No ano 39, Levi termina o seu evangelho com 28 capítulos. Dos 4 evangelistas, é o que traz os registros mais fidedignos no que diz respeito à presença dele. E ao registrar na hora, ele está trazendo de forma mais fiel a fala do Cristo. Não que os outros não façam da mesma maneira, só que os outros trouxeram também os seus sentimentos. Marcos termina o seu evangelho no ano 44. E ele faz o seu evangelho em Roma. No ano 56, Lucas termina o seu evangelho. Ele escreve em grego, na Grécia. E por volta do ano 90, João termina o seu, também em grego, mas João, por estar por volta do ano 90, dos anos 90, ele já traz muito do seu sentimento da vivência crística dentro dele. Não só da presença do Cristo, mas também daquilo que ele viveu a partir da crucificação. Marcos e Lucas fizeram seus estudos. Marcos, por muito andar com Paulo, e Lucas, pelo contato dele com os evangelistas, com os discípulos e principalmente com Maria, mãe de Jesus. Mas por que nós estamos fazendo esse histórico? Para a gente chegar no primeiro versículo de Mateus, quando ele fala para Jesus, quando ele fala sobre Jesus, não para Jesus, no capítulo 5 de Mateus, tanto que o Sermão da Montanha em Mateus compreende os capítulos 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha mais completo dos 4 evangelistas. Ele inicia, antes da fala de Jesus, observando Jesus. No alto da montanha, ele diz assim, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E eu disse para vocês que nós ficaríamos presos nesse termo multidão. Porque quando Jesus via a multidão, ele não via a multidão de pessoas. Ele não via apenas a multidão de encarnados e muito menos a multidão de encarnados e desencarnados. Jesus via a multidão de encarnados, ele via a multidão de desencarnados e ele via também a multidão de situações, de dificuldades, de tormentos que cada pessoa carregava. A multidão tem uma complexidade na visão de Mateus em relação ao olhar do Cristo muito maior do que aquilo que a gente percebe como multidão. E aí, eu fiz aqui, vocês já estão vendo aqui no quadro, porque eu fiz aqui alguns círculos para a gente entender como que funciona essa questão das dificuldades no nosso estado íntimo. Como que Jesus via o nosso estado íntimo. Veja bem, como que a gente vai trazer. Imaginem aqui, quem faz esse gráfico para nós é o médico que já retornou ao plano espiritual, Jorge Andréa. E vocês conhecem, muitos de vocês conhecem, no livro A Visão Espírita nas Distonias Mentais, no livro Palingênese, a grande lei, onde ele fala palingenesia é reencarnação. Só que ali ele dá o nome científico e ele trabalha dentro da palingenesia sobre a importância das nossas vivências no dia a dia, quando a gente vai e volta nesse processo de encarnar e desencarnar. Vocês vão ver esse gráfico também no livro Dinâmica Psi, onde ele faz uma associação da psicologia com a psiquiatria. Mas ele coloca para nós 7 camadas. E eu vou trabalhar aqui
4 camadas. Veja bem, imaginem vocês se nós trouxermos aqui para uma pessoa vocês estão vendo aqui a nossa casa mental. A nossa casa mental, ela tem a superconsciência, que está aqui. A superconsciência, a consciência e o inconsciente. Ou seja, se eu estiver aqui de lado, vocês estão vendo aqui a superconsciência, onde estão as nossas metas, as nossas propostas, os nossos projetos, os nossos intentos. Aonde a gente almeja as nossas conquistas, estão dividindo a nossa casa mental em andares, está aqui a superconsciência. A consciência é tudo aquilo que a gente está envolvido no dia a dia, está na nossa consciência. O nosso discernimento, a nossa lucidez, o nosso bom senso, as nossas ações alicerçadas pelo nosso discernimento estão na nossa consciência. Tudo aquilo que está relacionado ao nosso passado está no nosso inconsciente. Ou seja, nessa parte aqui da nuca. Superconsciência, a consciência e o inconsciente. Aqui nós estamos fazendo uma fotografia do inconsciente. Eu tirando o inconsciente daqui, eu estou passando para o lado de cá, só para vocês entenderem que quando Jesus via a multidão descrita por Mateus, Mateus está fazendo referência ao nosso estado inconsciente, ou seja, tudo que a gente tem construído no passado. E aqui eu não estou falando apenas do passado reencarnatório. Não, eu estou falando do passado nesta vida. Se vocês pararem para pensar, vocês vão lembrar de coisas que fizeram ontem. Mas uma série de coisas que fizeram ontem, na sua riqueza de detalhes, ela já vai se perdendo. E ela vai aprofundando no campo do inconsciente, o que não significa que esteja esquecido, mas está armazenado. Tá claro? Então, se está armazenado, tudo que nós fizemos ontem, vocês podem, por exemplo, lembrar o que tomaram de café, podem lembrar as pessoas que encontraram, pode lembrar o que almoçaram, mas é provável que vocês não lembrem todos os detalhes dos assuntos que vocês conversaram com aquela pessoa que você encontrou ontem. Você vai lembrar do almoço, mas talvez você não lembra sobre quantas vezes você fez o seu servir do almoço, quantos legumes você colocou, ou quantas vezes, às vezes 2, né? 2 vezes já dá para lembrar, mas aqueles que são mais gulosos talvez não lembrem de tudo. Aí você lembra que lanchou à tarde, você fica assim, será que eu comi à tarde? Eu estava tão atarefado, aí você já não lembra de todas as tarefas, enfim, tudo que a gente foi fazendo e jogando para trás vai ficando gravado no inconsciente. Então o inconsciente grava tudo desta encarnação. Se eu pedir para vocês me dizerem, vocês que estão me ouvindo, principalmente quem está acima de 40 anos, 45, 50, me lembre o nome de 10 colegas com que vocês estudaram na primeira série do ensino, hoje fundamental, que na nossa época se chamava primário, é capaz que vocês não lembrem 10. Mas estudamos e frequentamos uma sala de 30, mas está tudo gravado no inconsciente. Então eu estou dizendo aqui do inconsciente atual. Quando a gente faz referência ao inconsciente atual, nós vamos fazer referência a este gráfico. Ou seja, nós temos aqui o nosso corpo físico. Nós temos aqui o inconsciente
inconsciente, ICS, abreviação de inconsciente, inconsciente atual. Nós temos aqui o inconsciente passado. Nós temos aqui no miolo o inconsciente puro. Inconsciente puro. Ou seja, aqui o que Jorge André fez? Ele fez uma diluição, é como se nós fizéssemos um mapa topográfico do inconsciente. Ele tirou da nuca e ele trouxe para cá para nós entendermos o significado de tudo isso. Como que a gente fala de multidão? Tem multidões que estão no inconsciente atual. O quê? O primário que você estudou. O primário está aqui. Você vai lembrar aquela cerca que você pulou para entrar na casa do vizinho para tirar a manga do pé da casa dele. Lembra? Inconsciente atual, porque está nessa encarnação. Lembra aquela briga que você teve na escola quando você estava na 3ª série? Lembra na 5ª série, a primeira vez que você foi jogar bola? Lembra o campeonato de queimada na rua? Lembra as vezes que você foi chamada a atenção por professores? Lembra que na nossa época a professora puxava a nossa orelha? Lembra? Eu sou da época que a professora ainda beliscava. Então imagine, isso eu lembro, está no inconsciente atual. Mas eu lembro todos os detalhes? Não, eu não lembro. Tá claro? Mas está gravado no inconsciente atual. É uma vivência que eu tenho no meu passado dessa encarnação. No passado mais distante, eu tenho o inconsciente passado. Aí sim, fazendo referência a outras encarnações. É aqui que se prende o olhar do Cristo. Não é só as situações atuais, porque as situações atuais, muitos de nós sabemos. Nossas culpas, dificuldades, remorsos, transtornos, nós sabemos o que está gravado aqui. Mas aqui nós vamos ter o inconsciente passado. No inconsciente passado, veja bem, Jorge André coloca para nós que aqui chama inconsciente passado com núcleos. Núcleos. Aqui são os núcleos. E ele coloca para nós, são núcleos em, atenção para isso, em potenciação. O que quer dizer isso? Imagine você que cada núcleo desse aqui significa uma encarnação, uma vivência. Uma vivência que mais marcou a sua encarnação. Núcleo inconsciente passado com núcleos em potenciação são as vivências que você tem lá atrás. A multidão de situações que você já vivenciou. Elas ultrapassam o inconsciente atual e ganham o corpo físico. Quando Jesus via a multidão, ele via o nosso estado íntimo perturbador. Tá difícil? Olha só, explicando melhor. Imagine que você tem um problema relacionado às situações, por exemplo, do seu relacionamento com o alcoolismo. Esse problema que está aqui no inconsciente passado, do núcleo em potenciação, ele está aqui no inconsciente passado. No inconsciente passado, ele é manifesto pelo núcleo em potenciação, ele é manifesto por esse núcleo. E a partir do momento que ele está sendo manifesto, hoje você vem com a predisposição ao uso desgovernado do álcool. Entender? Então você imagina, quando Mateus faz referência à multidão de situações, à multidão de dificuldades, ele está olhando o nosso estado íntimo. Mateus fala do olhar do Cristo de forma muito mais aprofundada do que o nosso olhar. Por isso que Jorge André chama
de núcleos em potenciação. Outro exemplo. Você tem grande dificuldade de frear a língua no envolvimento com a mentira, com a fofoca. Mas se no passado você teve, muito provavelmente, você tem um núcleo aqui, há 2 séculos, há 3, 5, aonde você vem conduzindo desgovernadamente a sua fala. Consequentemente, ela atravessa o inconsciente atual e isso reflete no seu corpo físico. Da mesma forma que o alcoolismo aqui, ele atravessa o inconsciente atual e reflete no corpo físico. Outro exemplo, se você tem uma predisposição à raiva, à ira, ao ódio, muitas vezes você já esteve envolvido com situações criminógenas numa determinada encarnação, e a gente coloca este núcleo, ele está muito próximo do inconsciente, da camada do inconsciente passado, que divide com o inconsciente atual, qualquer coisa te irrita. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de controlar o ímpeto de agredir, quando agravam o ímpeto de matar. Tem pessoas que estão envolvidas com o lado criminógeno, matando dezenas de pessoas. Por quê? Porque já tem vínculo lá atrás. Desta forma, Jorge André traz para nós que o nosso inconsciente passado está envolvido com diversas viciações. Então, o nosso perfil de condução, o nosso perfil de índole, quando Jesus via a multidão, ele via a quantidade de dificuldades que carregávamos no nosso estado íntimo. Por que Jorge André chama de núcleos em potenciação? Porque isso ainda está potencializado dentro de nós. A gente ainda não está dando conta de frear esses ímpetos, nem no campo do ódio, nem no campo da fofoca, da mentira, nem no campo do alcoolismo, e assim sucessivamente as outras dificuldades. Veja, se você tem uma dificuldade aqui de frear os ímpetos, por exemplo, do sexo, quando ele atua no corpo físico, vem aqui a viciação do sexo. E você olha para todas as situações, seja você mulher, no campo do desejo da figura masculina, seja você homem, no campo do desejo, do assédio, do investimento na figura feminina, não só da pessoa que você elegeu, mas aquele investimento descontrolado. Ou seja, essas viciações no campo do sexo, no campo da mentira, no alcoolismo, no ódio. Eu estou citando aqui 4 dificuldades. Você faz a sua avaliação, no seu movimento de autoconhecimento, você vai descobrir se tem mais do seu estado íntimo. Seja da sua arrogância, seja da sua indisciplina, seja da sua preguiça. Então imaginem, o estado íntimo conturbado, ele foi vislumbrado por Jesus. Entender? Multidão de situações. Como que a gente faz para lidar com isso? Eu preciso educar os meus comportamentos, eu preciso educar as minhas atitudes, eu preciso educar os meus movimentos para que esse núcleo se aproxime do inconsciente puro. Inconsciente puro, que eu já escrevi aqui para vocês. O que é um inconsciente puro? O inconsciente puro é a presença de Deus dentro da criatura. Veja, nós temos aqui o corpo físico, aonde a gente recebe o reflexo de tudo aquilo que a gente foi fazendo de engano. Corpo físico. É o reflexo de tudo que eu fiz na encarnação anterior, nas encarnações anteriores. Eu tenho aqui um inconsciente passado
com os núcleos em potenciação, com tudo que está movimentando dentro de mim, e aí a gente vê o tamanho da dificuldade de controlarmos determinados ímpetos das nossas atitudes. Porque eu estou vendo as dificuldades que eu tenho no campo do ódio, no campo da mentira, no campo do sexo, no campo do alcoolismo. Porque eu já tenho isso estruturado. Tem 300, tem 500, tem 800 anos que eu estou envolvido com sexo desequilibrado. Por isso a dificuldade de frear o ímpeto. Mas se eu consigo frear o ímpeto, eu freio os meus movimentos de impetuosidade, de impulsividade, eu vou aproximando este núcleo do inconsciente puro. Eu aproximo, eu freio em relação ao álcool. Eu antes bebia deseducadamente. Hoje eu bebo educadamente. Amanhã eu não beberei. Estou fazendo um movimento de progresso. Eu estou aproximando este núcleo do inconsciente puro. Eu odiava, eu tinha aversão, eu tinha desejo de matar. Eu estou evitando. Saio do campo do ódio para a indignação. Saio da indignação e venho para a antipatia. Veja, eu saio do ódio que incentiva a morte, eu vou para a indignação que ainda me incentiva a raiva, eu saio da indignação que incentiva a antipatia e devagarinho eu vou limitando o sentimento de ódio. Então eu estou aproximando este núcleo do inconsciente puro. Se eu aproximo do inconsciente puro, eu estou aproximando da divindade. Eu estou aproximando de Deus. Se eu não consigo, antes eu tinha um envolvimento com a mentira, aonde eu usufruía desse sentimento, aonde eu agredia com esse sentimento, aonde eu construía com a fofoca, com a visão da mentira. Mentira essa que eu fui construindo há séculos. Séculos. A partir do momento que eu estou conseguindo educar a minha fala, eu estou conseguindo não fazer fofocas, eu estou conseguindo não acrescentar naquelas coisas que eu escuto, eu vou aproximando esse núcleo da divindade. Quando eu aproximo este núcleo vivenciado por mim no passado. E eu estou citando 4 exemplos, apenas para reforçar, mas podem ter vários exemplos. Quando eu aproximo do inconsciente, quando eu aproximo desse inconsciente, dessa parede próximo ao inconsciente atual, quando eu aproximo próximo do inconsciente atual, eu tenho isso exacerbado no meu dia a dia. Quando eu faço um esforço para me educar, eu aproximo do inconsciente puro. A divindade começa a falar alto dentro de mim. E aí vocês vão entender, quando Jesus fala, vocês estão vendo aqui no quadro, eu não escrevi, mas a pessoa que está me gravando aqui, o meu amigo Cássio, está colocando aqui para vocês, eu e o Pai somos um. Quando Jesus coloca eu e o Pai somos um, é porque essa parte da divindade aqui, no Cristo, ela estava ampliada. Ela estava potencializada. Ele e Deus estão em perfeita sintonia. Essa potencialização da divindade faz com que o Cristo diga para nós, eu e o Pai somos um. Essa expansão de Deus dentro da criatura. Então, à medida que nós façamos movimentos de mudança, eu mudo a minha linguagem, eu mudo o meu desequilíbrio na questão sexual, eu mudo em relação ao alcoolismo, eu mudo em relação ao ódio, ao meu sentimento, e outros em relação à minha arrogância, em relação à minha indisciplina, em relação à preguiça. Eu vou mudando esses núcleos que estão gravados, essas situações nas encarnações passadas, eles estão sendo trabalhados a tal ponto que Deus começa a se expandir dentro da gente, que Jorge André chama de inconsciente puro. Quando ele começa a expandir, eu começo a ter uma vivência do Cristo muito mais grave nas minhas relações. Eu começo a ter uma vivência da divindade muito mais eficaz nas minhas relações.
Por que que nós ainda não conseguimos conviver com Cristo de forma tão íntima como ele fala sobre a presença de Deus na vida dele? Por que que nós não conseguimos? Porque nós não conseguimos ainda trazer do campo da teoria para a prática essa vivência do Cristo. Ele está bem alicerçado no nosso estado consciencial. Está bem alicerçado. Se eu trouxer para a consciência tudo que eu já tenho hoje sobre a presença do Cristo na nossa vida, tudo que eu já tenho, já era para nós sairmos daqui quase angelizados. Mas a gente ainda não está dando conta. Sabe por quê? Eu tenho isso estruturado no meu consciente, aquilo que eu aprendi nessa encarnação, mas eu tenho o meu inconsciente passado, que eu transferi para cá, conforme ensina para a gente Jorge André, o inconsciente passado dividido em camadas, gritando dentro de mim, pedindo para eu manter as atitudes do passado que eu sempre tive, no período que eu não tinha acesso ao cristianismo, às teorias, à doutrina espírita da forma que eu tenho hoje. Então hoje eu estou no campo do conhecimento, mas eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso mudar essas tendências que estão gritando dentro de mim. À medida que eu conseguir fazer esses movimentos, Deus começa a se expandir dentro da gente. Vocês já notaram que diante de algumas dificuldades, quando a gente faz, a gente fala, eu não devia ter feito. Esse eu não devia ter feito significa o quê? Consciência. Consciência, mudança de posicionamento. Então, não é só a construção teórica que está no consciente hoje, não. É a mudança que eu já estou fazendo para expandir Deus dentro de mim. Conforme ensina para nós Jorge André, no livro A Visão Espírita nas Distonias Mentais. Se ele coloca para nós também no livro Dinâmica Psi, no livro Palingênese, A Grande Lei, neste livro, A Visão Espírita nas Distonias Mentais, ele coloca essa expansão e esse funcionamento dos núcleos de forma muito mais compreensível para o nosso entendimento. Voltando à nossa passagem inicial, que deu origem a essas explicações, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 1, e Jesus, vendo a multidão, ele via a multidão de situações, de dificuldades, de agravamentos, de tormentos que estamos trazendo do nosso passado. Hoje, nós temos tudo para fazer esse movimento de mudança, ainda que tenhamos dificuldades, porque ele está tão alicerçado, ele está arraigado, ele está enraizado de tal maneira que a gente ainda repete atitudes que são negativas. Mas hoje nós temos um conforto. Isso nos incomoda. Se nos incomoda, nós já estamos lutando para expandir Deus dentro da gente, porque já estamos incomodados. E ainda bem que estamos. É sinal de que o conhecimento que estamos adquirindo está também se estruturando dentro da gente. Nós não conseguiremos fazer como por encanto, estalando o dedo e mudando os nossos posicionamentos. Mas a gente ter o conhecimento que ajuda o desenvolvimento da consciência para sair do campo da teoria e entrar no campo da ação, muito já significa para a expansão de Deus dentro da gente. Ok? Eu citei algumas referências, eu espero que vocês não se contentem com essas informações que a gente vem trazendo, que vocês aprofundem, que vocês dignifiquem o estudo, não a partir daquilo que eu trago, mas a partir daquilo que vocês estão estudando. Nós vamos ver as obras de Joana de Ângeles, de Hermance Dufault, de Hamed, sempre fazendo referência a esse passado perturbador que nós estamos trazendo aqui. Só para vocês terem uma ideia, no livro O Homem Integral, na psicografia de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, no capítulo 1, intitulado para nós Fatores de Perturbação, nós entendemos como fatores de perturbação da alma, ela cita 5 fatores.
fazendo a introdução do livro O Homem Integral, abrindo a coleção psicológica, ela coloca para nós 5 fatores: medo, rotina, solidão, ansiedade e liberdade, entendendo como o mau uso da liberdade. Quando ela faz referência para nós a 5 fatores de perturbação da alma: medo, rotina, solidão, ansiedade e a liberdade, já está fazendo referência a situações do nosso passado longínquo, aonde vem assolando as dificuldades ou mostrando o alicerce das dificuldades que hoje nos impede de caminhar em função dessas vivências que estão gravadas no inconsciente passado e ainda estão potencializados, conforme coloca para nós Jorge André. Por isso é que ele chama de núcleos em potenciação. O inconsciente passado está recheado de vivências que ainda nos atormentam. É isso aí. Não percam a oportunidade de continuar estudando. Eu espero que esteja valendo o básico que a gente vem trazendo, mas aprofundem, não se contentem. É isso aí que tínhamos para trazer. Fiquem bem. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.